E aí pessoal, professor GC aqui, o seu professor de Química. Vamos para mais um tópico de Química, tá bom? Voltado aí para Físico-Química, fala da concentração de uma solução, tranquilo? Na última aula a gente trabalhou a concentração comum, tranquilo? É uma unidade, né? Uma expressão que a gente utiliza para diversas situações mais simples. E hoje a gente vai encontrar aqui, ó, a concentração em quantidade de matéria, que é representada por esse símbolozinho aqui, tá bom? Que também é conhecido como molaridade, tá? Ou concentração molar. Mas são termos assim que já se tornaram obsoletos, tá? Normalmente hoje em dia a gente conhece como concentração em quantidade de matéria ou mesmo apenas molaridade, tá bom? Então só relembrando aí a última aula, é legal que a gente veja, né, que a concentração comum, aquele Czão, é igual à massa do soluto, sempre lembre que esse índice 1 aqui de baixo representa a massa do soluto, tá? Dividido pelo volume da solução em litros, tá? Agora, a molaridade, que é a concentração em quantidade de matéria, representada por esse M aqui, ela é o número de mols do soluto dividido pelo volume. Então, cientificamente, é mais usual essa concentração aqui que a gente está vendo agora. Ela relaciona a quantidade de soluto em mols, tá? Por isso que é o número de mols, esse N1 aí, com o volume da solução em litros, tá bom? Então, a unidade que vai sair aqui vai ser o quê? A molaridade, ela vai ter a quantidade de mols em cima, dividido pelo volume em litros. Logo, a concentração é dada em mols por litro, tá? Uma outra observação que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Fica ligado, eu vou botar um asterisco, tá? Esse M1 aí que vocês estão vendo, tá? Você pode calcular assim, sempre, né? Ó. É a massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto, tá bom? A massa dele em gramas dividido pela massa molecular em mols, por isso que fica gramas por mol. Tranquilo? É o número de mols aí do soluto, tá bom? Tranquilo? Então, na verdade, aqui, né, a massa ela está em gramas, tá? A massa está em gramas e aqui embaixo, melhor dizendo, está em gramas por mol, né? Massa molecular. Tranquilo? Aí você vai cancelar grama com grama e esse resultado aqui vai sair em mols, que é essa unidade que fica aqui em cima. O volume em litros, aí você tem a concentração em quantidade de matéria, tá bom? Então, é bem simples, né? De dimensionar essa parte da química. Então, basta você encontrar o número de mols e dividir pelo volume da solução. Tranquilo? E aí, como forma de aprofundamento, né, da concentração em quantidade de matéria, eu quero que vocês lembrem que existe uma fórmula que relaciona a concentração comum, que é essa que a gente viu aqui em cima, com a concentração em quantidade de matéria, né, estabelecida se você dividir uma expressão de concentração pela outra, tá? Então, o que acontece se eu dividir essas duas expressões, né? Eu vou pegar aqui a concentração em quantidade de matéria e dividir pelo Czão. Eu vou substituir os valores, né? Quem é a quantidade de matéria? Eu acabei de ver, né, que esse número de mols é o quê? A massa dividido pela massa molecular. Então, já ponho aqui, tá? Dessa forma, porque vai facilitar. A massa do soluto, né, dividido pela massa molecular dele, dividido também pelo volume, que é esse que está aqui, ó, tá? Eu só substituí esse valor, tá, dessa expressão e substituí aqui. E ao mesmo tempo coloquei esse valor de N1 aqui nessa forma, tranquilo? Aí eu divido pelo C, tá? Divido tudo pelo C. Mas quem é o C? Eu apresentei para vocês aqui no início da aula. É a massa do soluto dividido pelo volume. Então, eu tenho aqui a massa do soluto 1 dividido pelo volume. Então, eu posso fazer algumas simplificações, né? Esse volume está em litros e esse daqui também. Então eu já posso cancelar esse com esse, tá? A massa do soluto que está aqui embaixo também posso cancelar com a massa do soluto que está aqui em cima, tá bom? Reorganizando o que sobra, apenas a massa molecular aqui, galera, né? Vai ficar o seguinte, ó, tá? Vai ficar o quê? A molaridade, né? Que é a concentração em quantidade de matéria dividida pela concentração comum, tá bom? Igual, né, a 1 sobre a massa molecular. Tá? Essa divisão aqui dá 1, né? 1 sobre a massa molecular, dividido pelo que está embaixo. Né? Aqui vai sobrar 1 também, é como se tivesse 1. Tranquilo? Então, reorganizando isso daqui, a molaridade
tá? Estou só mostrando para vocês aqui a dedução de como é que a gente chega em uma expressão bastante usada na química. Fica 1, tá? Fazendo aqui a primeira pelo inverso da segunda, 1 dividido pela massa molecular. Tranquilo? Então, se eu fizer aqui meio pelos extremos, né, e isolar a concentração comum, eu vou ter essa expressão final aqui, ó. Concentração, né, porque vai ser o C vezes 1 e o M vezes a molaridade vezes a massa molecular. Então fica a concentração igual a molaridade vezes a massa molecular. Então, galera, essa expressãozinha aqui eu também posso usar para calcular a concentração comum. Não, além de usar a massa dividido pelo volume, eu posso usar o quê? A molaridade, tá? Que é a concentração e quantidade de matéria que a gente aprendeu aqui, vezes a massa molecular do composto. Então, usa-se essa relação, né, para converter concentração em quantidade de matéria em concentração comum ou em vice-versa, né? Você pode isolar a molaridade, pegar aqui, por exemplo, uma outra alternativa, né? Também posso calcular a molaridade, ó, a concentração dividido pela massa molecular do meu composto, tá? Então são diversas formas que você tem de manipular essa relação e encontrar aí os valores, né, de concentração, tá bom, de uma determinada solução. Então a gente fica por aqui, fiz aí a dedução para vocês. Nas próximas aulas a gente faz aplicações sobre o conteúdo, tá bom? Essa parte foi mais teórica. Então, forte abraço e até a próxima.